noite. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês que estão nos assistindo também pelas redes sociais. E nesse momento, então, nós convidamos a todos a fecharem os vossos olhos, serenarem as vossas tribulações e buscarem entrar em sintonia com as hostes de luz que aqui se encontram nesta casa, que sondam o íntimo de cada um de nós, sabendo das nossas necessidades. Que o Mestre Jesus nos proporcione a paz, o entendimento, a harmonia, e que assim seja. Sim. Para quem olha para esse nome, esse título, Lugar para Ela, fica pensando o que será que vai falar nesta palestra, nessa reflexão de hoje à noite. Esse tema, ele é do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e André Luiz, a dupla de espíritos mentores do Chico Xavier, ditada a ele e Valdo Vieira. Esse tema, ele vai nos proporcionar uma reflexão acerca de princípios essenciais da nossa vida, como a verdade, a justiça, a lógica e a ordem, mas sempre amparadas, sempre conjuntas com ela, a caridade. Porque para nós aplicarmos esses princípios nas nossas vidas, que são princípios norteadores, princípios que nos elevam, os espíritos que já estão buscando esse progresso, essa evolução, certamente que já colocam nos seus atos, nas suas ações, junto com as pessoas, com as coisas, essa questão da verdade, da disciplina, da lógica e da ordem. Porém, se nós nos utilizarmos delas sem o concurso, sem o apoio da caridade, nós vamos entender que elas podem ter uma outra conotação, elas podem tomar um outro extremo do que elas deveriam. E nós vamos então iniciar pela questão da justiça. Então, justiça é nós agirmos com equidade, é fazer um juízo certo de alguma coisa, o direito daquela pessoa, agir de acordo com o direito. Mas a justiça, ela tem que vir apoiada pelo amor e pela caridade, porque senão nós corremos o risco de querermos fazer justiça, ainda lá do código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente. Nós vamos às vezes querer que aquele criminoso seja punido, que tenha a pena de morte, que conforme agem conosco, nós temos que agir. Tem pessoas que dizem assim, eu ajo de acordo com o que agem comigo. Conforme me tratam, eu trato o outro. Mas foi isso que Jesus nos ensinou? Nós não temos, como diz na prece de São Francisco de Assis, que ele tão sabiamente disse, é dando que se recebe. A justiça, ela sempre tem que vir acompanhada da caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a espiritualidade vai fazer um questionamento para nós, perguntando se um criminoso
estivesse à nossa frente, nós sabíamos, no caso, que ele é um criminoso, e ele estivesse correndo risco de vida e dependesse de nós salvá-lo, nós deveríamos fazê-lo ou não? Não vamos responder ainda sem antes nos reportarmos ao nosso Mestre Jesus. O que foi que ele nos ensinou? Sobretudo, quando ele ali deu um testemunho com a própria vida na Via Crucis. Quando ele, então, não levantou um dedo contra os seus algozes e nem a voz. Ele ali nos ensinou o perdão. Ele poderia, se quisesse, provocar o fenômeno que ele pudesse, porque se ele curou, se ele trouxe à vida aqueles que já estavam praticamente desencarnados, ele não conseguiria sair daquela cruz, ele não conseguiria fazer com que eles, até acontecesse alguma coisa, que eles desmaiassem, no fim perdessem os sentidos, mas ele nada fez, ele nos ensinou o perdão. Então, queridos irmãos, a justiça, ela é importante e é necessária, mas ela não pode ser uma justiça fria, uma justiça que às vezes nos torna assassinos também. Às vezes nós pensamos, teria que ter a pena de morte, porque teria que todos aqueles que fazem mal, que cometem crimes hediondos, perdessem a vida. Mas aonde está a nossa confiança em Deus? Onde está o nosso entendimento dos ensinos de Jesus, quando Ele nos ensinou o perdão? Então, queridos irmãos, a justiça tem que sempre vir acompanhada do amor e da caridade. Isso é um fato tão importante que no Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita, no 4º livro, vai ser justamente esse título, né? A justiça, o amor e a caridade. Então, que nós possamos ter essa noção de justiça, mas que a gente possa olhar com esse olhar caridoso. Porque nós sabemos que em vidas passadas, nós fomos algozes também. Nós provocamos o mal e a injustiça. Hoje, pode ser que nós sejamos vítimas de algumas coisas. Ao nosso olhar de agora, o nosso olhar limitado. Mas se nós vamos considerar a lei de causa e efeito, que nós temos o poder de semear, mas somos obrigados a colher aquilo que semeamos. No passado, talvez, nós tenhamos plantado tempestades, e hoje estamos colhendo essas tempestades no nosso íntimo. Mas nunca estamos abandonados. Também é importante nós lembrarmos da verdade. A verdade é estar de acordo com os fatos, com a realidade. Entretanto, essa verdade, se ela for atirada nua e cruamente em determinadas situações, ela vai trazer um desconforto muito grande para aquele que recebe. E nós fizemos questão de trazer uma parte do livro Missionários da Luz, que é do espírito André Luiz, que também é um dos que ditou esse outro livro desse tema, onde no capítulo 11 desse livro, ele vai colocar ali, que tem por título Intercessão, só abrindo um parênteses, os livros do André Luiz são livros que permitem nós termos
um conhecimento muito amplo de como é a vida no plano espiritual e também a relação dessa vida espiritual aqui com a Terra, o intercâmbio aqui com a Terra. E nessa parte específica que ele fala sobre a verdade, nós gostaríamos de ler a parte para que fique bem fiel. Ali então André Luiz, que é um espírito que estava aprendendo lá no plano espiritual, do lado do mentor Alexandre, eles estavam saindo de uma reunião entre Alexandre e os demais irmãos que estavam lá em aprendizado. No momento do sono de duas senhoras, elas foram procurar o mentor Alexandre, que era amigo de uma dessas mulheres. Essa mulher era tia da sobrinha que estava chorosa, triste, amargurada junto com ela. E ela então foi pedir ajuda para o mentor Alexandre para ver se o mentor auxiliava em saber o fato e como e por que desencarnou o esposo da Esther, que era a sobrinha dela. Porque esse homem, que era uma pessoa de bem, tinha um bom trabalho, um lar modesto, uma família harmoniosa, o casal se dava bem, e de uma hora para outra ele apareceu desencarnado, morto, com uma arma próxima a ele, seus pertences estavam todos com ele, porém não tinha digitais na arma e deu como se ele fosse assassinado. E elas estavam pesarosas por não saber quem poderia ter feito isso e por quê. Então o mentor prometeu que ajudaria. E depois delas se retirarem, ele então disse que iria fazer uma pesquisa para ver o que teria acontecido. Que é outra coisa que às vezes nós pensamos que os espíritos sabem tudo. Mas não, eles também necessitam de ir fazer a pesquisa, a busca, não é num passe de mágicas. E eles foram, e o André Luiz acompanhou ele. Então eles foram até o lar, eles conversaram com o espírito protetor daquele lar, com aquela entidade que estava lá, para ver o que teria acontecido com esse irmão que se chamava Raul, os fatos na empresa, e foram vendo tudo o que tinha acontecido e encontraram ele numa situação bastante penosa. E então chegaram à conclusão, ficaram a par dos fatos, que ele tinha cometido suicídio. E então André Luiz colocou para o mentor, mas se Esther teria condições de saber essa notícia, porque elas nem imaginavam, de longe, imaginavam que o esposo poderia ter cometido suicídio, estava fora de questão, por essa vida que eles tinham. Então, vamos ver o que o mentor Alexandre diz para André Luiz. Então, o André Luiz pergunta: acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre abanou a cabeça negativamente e readarguiu. Somente são dignos da verdade plena os que se encontrem plenamente libertados das paixões. Esther é profundamente bondosa, mas ainda não alcançou o próprio domínio, não possui as emoções, antes é possuída por elas. Em vista disso, de modo algum lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. Isso se aplica muito a nós, porque nós queremos
chegar com aquela verdade, que é pelos fatos, pela realidade, mas nós temos que ter a caridade de ver se aquela pessoa está preparada para receber aquela verdade naquele momento. E ainda ele diz mais. Alexandre diz: com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para nos exibirmos como campeões da realidade? Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação do mais alto para os serviços de assistência. Então, é muito importante nós ponderarmos sobre essa questão. Nós acreditamos que o nosso tema hoje, se tivesse só sido feito sobre essa parte aqui, já valeria. Porque às vezes a gente realmente pensa, tem que estar ali a verdade em primeiro lugar. Não estamos dizendo, e o mentor não quis dizer que temos que mentir, mas às vezes temos que dosar como falar essa verdade. Por exemplo, para uma criança, os pais, na primeira infância, não vão conseguir dar uma explicação, às vezes, nua e crua de uma situação. Tem que ponderar, porque vai traumatizar aquela criança. Então, nós temos que, às vezes, repensar os nossos atos. E também a questão da lógica. Então, que a lógica é a própria razão, né? É a forma de nós raciocinarmos, é o modo de raciocinarmos. Só que aquele que é possuidor, às vezes, de uma lógica muito grande, de um conhecimento já muito grande, às vezes, se ele não tiver caridade, ele pode humilhar o seu próximo. Jesus, o Rei Solar, o governador da terra, jamais humilhou ninguém. Ele que tudo conhecia já, o Espírito perfeito que aqui veio, nosso modelo e guia. Jamais ele se sentiu maior ou quis transparecer isso para os outros. Ele foi humilde, tanto que ensinou os apóstolos a lavarem os pés dos outros na última ceia, para que eles aprendessem que o maior que seja o menor, que nós estamos aqui para servir. Então, que a gente use o nosso conhecimento para ser luz e não para ofuscar. E por último, a ordem. É importante a disciplina. Nós necessitamos da disciplina nas nossas vidas, da boa conduta, das coisas corretas. Porém, quando nós somos rígidos, quando nós somos perfeccionistas, porque às vezes a gente pensa que perfeccionismo é uma virtude e não é. É uma doença ser perfeccionista. Porque nós temos que ser organizados, temos que ter ordem. Mas sermos perfeccionistas rígidos, isso é ruim para nós e para aqueles pobres coitados, às vezes, que estão do nosso lado. O nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos. Nós temos que sermos flexíveis. Então,
Se eu coloco esse livro aqui e o meu filho vem e coloca aqui, eu faço uma briga enorme, porque esse livro tem que ficar aqui. Nós temos que ter essa flexibilidade. Deus é flexível para conosco. O carvalho, diante de uma tempestade, tem as suas raízes arrancadas. Mas o bambu que se flexiona, se dobra na tempestade, ele não é arrancado. Então, que nós tenhamos ordem nas nossas coisas, mas uma ordem flexível e não rígida, de um perfeccionismo extremo. Que nós possamos, então, ter a verdade, a justiça, a lógica, a ordem, mas sempre pautadas na caridade. Que Jesus ilumine os nossos caminhos e nos auxilie nessa questão, para que a gente consiga. Que a espiritualidade nos conduza e que nós possamos nos utilizar da literatura espírita, esse livro Missionários da Luz. Nós temos também o livro Fora da Caridade Não Há Salvação, que nos ajudaria muito nesse entendimento. Nós temos também esse livro Em Busca da Verdade, do Divaldo, que também nos ajudaria muito. E nos encaminhamos para o encerramento, então, pedindo aos nossos médiuns, nossos passistas, que se preparem para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Então, nós queremos convidar a todos que já estão com os pensamentos elevados, com o coração mais pacificado, mais sereno, que vem recebendo desde que aqui aportaram as energias de paz, de amor, os bálsamos que dão alívio às dores do coração, às dores da alma, que possam sair daqui eternecidos por esse ambiente, que possam ser portadores dessas energias salutares nos seus lares, nos seus trabalhos, na sociedade, aonde passarem, que sejam luz e paz, que assim seja.